Cara, o papo é o seguinte, você tá crescendo na vida e se sente mais sozinho do que nunca. Porra, isso não é coincidência. Sabe aquele momento em que tu abre o celular numa sexta-noite esperando ter pelo menos a notificação de alguém, uma mensagem, uma chamada perdida? E percebe que não tem ninguém sentindo a sua falta, ninguém pra ligar. Não porque você não tem contatos ou amizades, você até tem, mas porque nenhum dos contatos tá indo pro mesmo lugar que você. Alguns até estão bem, mas não entendem o que você tá buscando na vida. Uns passaram por uma fase em que vocês se afastaram e as coisas nunca mais voltaram a ser como era antes. Outros ficaram no mesmo lugar que você estava há 2, 3 anos atrás e quando você fala sobre onde quer chegar na vida, eles olham pra você com uma mistura de estranheza e desconfiança que machuca mais do que qualquer crítica direta. E aí tu fecha o celular e tu fica com aquele sentimento. Essa solidão tem um nome, mas não é o nome que você provavelmente deu a ela. Você provavelmente chamou de isolamento, fase ruim, ou de consequência de ter se fechado demais, ou de que era prova de que havia algo errado com você. Não é nenhuma dessas coisas, isso eu te garanto. Em algum momento ali em 323 a 335 a.C., Aristóteles ele escreveu o que eu considero a análise mais honesta sobre a amizade que já foi feita. Ele dividiu a amizade em 3 tipos. Amizade de utilidade, você anda com a pessoa porque ela te é útil de alguma forma. Negócio, conveniência, contexto, algo do tipo. Quando a utilidade acaba, a amizade some. A amizade de prazer, que é quando você anda com a pessoa porque é divertido. Rolê, festa, jogo, aquele grupo que tá sempre junto. Mas quando o prazer acaba ou o contexto muda, a amizade ela esfria. E a terceira que é a amizade de virtude. Você anda com a pessoa porque ela te torna melhor, porque há uma admiração real ali, um crescimento mútuo, honestidade que, mesmo que às vezes doa, serve. E essa é a mais rara. E é a única que dura. A maioria das amizades que tem, se a gente for sincero, é dos primeiros 2 tipos. E não tem nada necessariamente errado nisso, tá? O problema começa quando você confunde os 3. Quando você trata a amizade de contexto como amizade de vida e fica se perguntando por que sumiu quando o contexto mudou. Você não tá perdendo amigos, é isso que eu quero que você entenda. Você tá saindo de certos ambientes que não te cabem mais. E as amizades que eram sustentadas pelo ambiente, não por uma escolha real, vão embora junto. Isso não é falha sua, é o custo natural de crescer. E o problema é que ninguém te avisou que crescer ia custar isso. Por que as amizades somem quando você muda? Assim como a maioria das suas amizades começaram. Na escola, porque vocês sentavam perto. Na party do PlayStation, porque jogavam juntos. No trabalho, porque entrava no mesmo horário. No bairro, porque morava na mesma rua. Ou no grupo de WhatsApp, porque alguém te adicionou. Isso é contexto. A maioria das pessoas não começou por escolha ativa, começou por proximidade. E proximidade não é o mesmo que compatibilidade. Enquanto contexto existe, a amizade sobrevive. Você ainda vai na escola, você ainda vê a pessoa. Você mora no bairro, você ainda encontra aquela pessoa. Vocês vão no mesmo rolê, vocês ainda são amigos. Mas quando você muda de contexto, quando você muda de emprego, de cidade, de hábito, de prioridade, de quem você está tentando ser, as amizades de contexto não sobrevivem. Não porque alguém errou, mas porque o que as sustentava deixou de existir. E aqui vem a parte que machuca. Você pode estar saindo de um contexto sem perceber. Quando você para de beber tanto, quando você começa a acordar cedo, quando você para de sair todo fim de semana porque está querendo construir algo. Quando você começa a falar de coisas que o seu grupo não quer mais ouvir. Você não saiu geograficamente, mas saiu internamente. E as amizades que antes eram de contexto começam a diminuir, porque você saiu do contexto que as sustentava. Isso dói de um jeito específico, porque você ainda tá lá, às vezes na mesma cidade, no mesmo emprego, no mesmo grupo, mas ao mesmo tempo não tá. E a solidão de estar em algum lugar, mas não pertencer mais a ele, é uma das mais difíceis de nomear. O ambiente que define o destino. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre a amizade quando você é mais novo. As pessoas com quem você passa tempo não são só companhia, são ambiente. E ambiente te molda. Não de uma vez, não de uma forma que você perceba acontecendo como um estalar de dedos, mas de maneira consistente, sem parar. Se todo mundo ao teu redor aceita a mediocridade, você aprende que mediocridade é aceitável. Se todo mundo ao teu redor usa droga como rotina, você aprende que droga como rotina é normal. Se todo mundo ao teu redor fala de sonho, mas não faz nada, você aprende que sonho sem ação é o padrão. E o pior é que você não percebe aprendendo, você percebe quando olha para trás e vê que incorporou as coisas que você nunca escolheu conscientemente. Olha, entende uma parada, galinha anda com galinha, não é julgamento, é descrição de como o ambiente funciona. O cara que anda com quem bebe todo dia, tende a beber todo dia. O cara que anda com quem estuda, tende a estudar. O cara que anda com quem constrói, tende a construir algo na vida. Não porque as pessoas são melhores ou piores, mas porque o ambiente define o que parece possível. Aristóteles, ele
ele já entendia isso, ele não chamava de ambiente, ele chamava de comunidade de virtude. E dizia que você não podia ser virtuoso sozinho, que a virtude era uma prática coletiva, que você precisava de pessoas que também estivessem buscando ser melhores, porque sem isso a tendência era ceder ao mais fácil. O que ele estava dizendo 2000 anos antes da psicologia confirmar é simples: você vira quem você anda, não por fraqueza, por natureza humana. E aqui eu preciso falar uma coisa que talvez você não esperava ouvir. Essa ideia não é nova, é muito mais antiga do que Aristóteles. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Percebe que ele fala, não vai ficar para trás, não vai ter dificuldade, ele diz, será destruído. É a palavra mais dura possível e ela foi escolhida com intenção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Não gradualmente, não talvez, corrompem. É um fato. E lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 24, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. 3 textos escritos há mais de 2000 anos atrás, todos dizendo exatamente a mesma coisa, que o ambiente humano não é neutro, que as pessoas com quem você anda não ficam de fora da sua formação. Daí nasce aquela frase que todo mundo já ouviu, mas pouca gente levou a sério de verdade: me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Não é clichê, é um diagnóstico. Ele foi escrito antes de qualquer guru ou coach de desenvolvimento pessoal existir. Abandone as suas amizades. Tem outra categoria que eu preciso falar aqui e que é mais difícil de encarar. Tem amizades que você precisa largar, não porque a pessoa é má, mas porque essa pessoa, de forma consistente, te puxa para a direção contrária de onde você quer chegar. O amigo que sempre que você tá tentando parar de beber aparece com só mais uma. O amigo que quando você fala de algum objetivo sempre dá uma razão do porquê não vai dar certo. O amigo que só te trata bem quando ele tá melhor do que você. Isso não é amizade, é familiaridade. Familiaridade não é a mesma coisa que amizade. Largar isso é difícil porque tem história. Tem anos de referência, de memória afetiva. Tem a sensação de que largar é trair algo que foi real em algum momento. Mas aqui que tá o ponto. O que foi real em algum momento pode ter deixado de servir. E segurar uma amizade que tá te puxando pra baixo por respeito ao passado é sacrificar o futuro pelo conforto de não ter que lidar com a perda. Isso tem um nome técnico: a falácia do custo afundado. Você continua investindo em algo não porque faz sentido continuar, mas porque já investiu demais para desistir. Funciona com dinheiro, com projetos, com amizades simples. Não tô dizendo para cortar todo mundo no impulso, não é isso. Presta atenção. Antes de largar, tem uma conversa honesta. Olha, eu tô tentando mudar algumas coisas, eu tô tentando crescer na minha vida, eu preciso que você entenda isso. Não me cabe mais fazer XYZ. Às vezes a pessoa entende, às vezes a pessoa não entende, mas respeita. E às vezes, depois da conversa honesta, você percebe que essa amizade não tem espaço para quem você tá tentando ser. E aí você larga, sem drama, sem discurso, mas com respeito pelo que foi e clareza sobre o que não pode mais ser, sobre o que não tem mais espaço na sua vida. A solidão masculina que ninguém nomeia. E aí tu fica sozinho, não completamente, mas numa solidão específica que, se você é homem, provavelmente nunca deu o nome certo. Mas existe uma epidemia silenciosa de solidão masculina. Não é exagero, estudos mostram que homens adultos têm em média menos de 2 amigos próximos. 2. E que depois dos 25 anos, a capacidade de fazer amigos novos cai drasticamente. Porque os contextos que antes facilitavam a amizade, como escola, faculdade, futebol, desaparecem. E o homem fica com o trabalho, com a família, com um vazio relacional que não sabe nomear. Porque homem não foi ensinado a nomear esse tipo de coisa, foi ensinado a resolver, a agir, a não reclamar de coisa que não tem uma solução prática. E de certa forma não tá errado. A solidão, ela não tem uma solução prática óbvia, então ela te engole e chama de outra coisa: estresse, cansaço, fase, mas a solidão tá lá. Aquela sensação de não ter ninguém que te conhece de verdade. Não um cara que você é no trabalho, não um cara que você é com a sua família, com seus amigos, mas o cara que você é de verdade quando não precisa atuar. E o processo de crescimento, de tentar ser alguém melhor, de sair dos ambientes que te puxavam para baixo, esse processo frequentemente intensifica isso. Porque você saiu dos contextos que tinham as pessoas e ainda não chegou nos novos. A subida da montanha é solitária. Não porque precisa ser para sempre, mas porque nem todo mundo quer subir. E os que querem estão subindo as deles por trilhas diferentes. E às vezes, quando você chega no ponto certo, você vai encontrar eles. Não antes. Eu passei por isso, saindo de ambientes que não me serviam mais, ficando sem as referências de amizade que eu
eu tinha e tentando entender se o problema era eu, se eu tinha me fechado demais, se eu tinha algo fundamentalmente errado comigo. Não tinha. Eu estava em transição. E transição tem um custo que ninguém te avisou que seria esse. Aristóteles disse que a amizade de virtude é a mais rara que existe porque exige que os dois lados estejam em processo de crescimento. E pessoas em processo de crescimento, especialmente no começo, são difíceis de encontrar. Não porque não existe, mas porque cada um está subindo a sua própria montanha, em silêncio, com a própria solidão. A diferença entre quem chega no topo com alguém e quem chega sozinho não é sorte. É que quem chega acompanhado encontrou pessoas que também estavam subindo e reconheceu nelas o que estava buscando. Enquanto isso não acontece, o que você faz com a solidão? Primeiro, nomeia ela. Para de chamar de cansaço, de fase, de que é algo que vai passar sozinho. É solidão, porra. E solidão que não é nomeada não é resolvida. Segundo, entende que solidão durante crescimento não é sinal de que você errou. É sinal de que você saiu de onde você estava e ainda não chegou onde vai chegar. Esse meio é difícil, mas é o meio que constrói. E terceiro, para de manter amizades por obrigação, por história. Amizade que tá te custando mais do que tá te dando. Não é amizade, é hábito. E hábito, quando ele te segura muito, ele precisa ser revisto e até eliminado. Os amigos que você ainda não tem estão sendo forjados agora. Na própria solidão, na própria subida, você vai encontrar eles. E quando encontrar, vai entender por que os outros precisaram ficar para trás. E se a solidão tá pesando demais, eu preciso te falar uma coisa. Jesus disse uma frase que muita gente ouviu, mas que pouca gente também entendeu na profundidade. Pega a tua cruz e me segue. Ele não disse, eu vou tirar a cruz de você. Ele disse, pegue-a. Porque a cruz não é uma punição. A cruz é o que você carrega no seu processo. E para alguns, a cruz é exatamente isso que estamos falando aqui. A solidão. O peso de crescer sem companhia, o custo de escolher o caminho que poucas pessoas escolhem. E o convite não é para você carregar isso sozinho, é para você carregar com ele. A diferença não é que a pedra fica mais leve, é que você não tá mais sozinho carregando ela. E isso, para quem já passou por essa solidão de verdade, é mais do que suficiente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo estão te tornando uma pessoa melhor ou estão mantendo você aonde você tá? Me diz aí nos comentários que eu tô curioso para saber.